Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. Quando o PSD e o CDS, aqui por diversas vezes no debate que já aconteceu até agora, referiram que este Orçamento de Estado era eleitoralista porque continha medidas populares, aquilo que referiram efetivamente é que este Orçamento de Estado, ou reconhecem que este Orçamento de Estado, tem incluídas medidas que são, de facto, positivas para as pessoas. E fica-vos bem esse reconhecimento político. E os Verdes têm orgulho de ter contribuído para que muitas dessas medidas positivas ficassem, de facto, incluídas neste Orçamento de Estado, designadamente numa lógica de continuidade daquilo que tem vindo a acontecer nesta legislatura, ao nível da reposição de rendimentos, ao nível designadamente também de mais investimento público em determinados setores que careciam de facto desse crescimento de investimento público. E é nesta senda que o PSD e o CDS andam absolutamente furiosos. Furiosos porque, evidentemente, aquilo que gostavam que as pessoas acreditassem é que não havia nenhuma alternativa à política que vinham a prosseguir na última legislatura. Aquilo que queriam mesmo era que ninguém acreditasse que fosse possível prosseguir medidas e políticas diferentes que não massacrassem as pessoas, como os senhores fizeram durante toda a legislatura, mas que se preparavam também para continuar nesta legislatura, caso os portugueses vos tivessem dado a maioria de deputados na Assembleia da República, que felizmente não deram. E, portanto, é bom, talvez, conseguir imaginar aquilo que seria um orçamento de Estado do PSD e do CDS nesta altura, mesmo nesta altura. Seria naturalmente um orçamento da continuidade dos cortes salariais, da continuidade do corte nas pensões, da continuidade no corte das prestações não contributivas e de muitos apoios sociais, da continuidade do enorme aumento de impostos designadamente ao nível dos rendimentos. Seria naturalmente um orçamento de Estado marcado e carregado por privatizações, seria naturalmente um orçamento de Estado que pugnaria certamente por um fraco investimento público, mas seria naturalmente um orçamento de Estado onde a descida do IRC para as grandes empresas teria uma boa margem no vosso documento. Porque a vossa lógica ideológica era essa e estava muito bem marcada. E por falar também nas matérias de investimento, eu gostaria de dedicar esta intervenção maioritariamente às matérias de ambiente. E a verdade é que a governação, a última governação PSD-CDS, a área do ambiente era aquela que anualmente não escapava aos brutais cortes no investimento público. E aquilo que é fundamental dizer é que os custos desse investimento ou os custos da inação em matéria de ambiente saem-nos muito caros, quando depois arcamos com as consequências dessa falta de investimento e arcamos com a necessidade, muitas vezes, de ter que repor ou reabilitar aquilo que ainda é possível repor ou a reabilitar. Muitas das vezes a negatividade desse não investimento é mesmo definitiva. Por exemplo, naquilo que concerne aos fogos florestais, nós tivemos, de facto, lições grandes neste país e mágoas brutais neste país, mas tivemos custos elevadíssimos pelo facto de não se ter investido nesta área ao longo de anos e anos e anos. E, de facto, muito se apostou muitas vezes mais no combate do que na área da prevenção. E era fundamental, na perspectiva dos Verdes, inverter um pouco essa lógica e apostar seriamente na prevenção. E é nessa lógica que nós consideramos também que, para além do facto de termos contribuído para estancar a expansão da área de eucalipto, revertendo aquela que foi uma lei hedionda do governo PSD-CDS, que foi a lei da liberalização do eucalipto, é fundamental também apoiar e estimular, dar incentivos às espécies autóctones para que tenhamos, de facto, uma floresta multifuncional, diversificada e, portanto, mais resistente também ao drama dos fogos florestais, como na nossa perspectiva também é fundamental apoiar as operações de limpeza da floresta, designadamente para aqueles pequenos proprietários que têm menos condições económicas. Por outro lado, falar também de ambiente é falar também de um serviço público que requer
ao nível do Estado naturalmente, que requer meios humanos para que possa ser prosseguido com sucesso. E é nesse sentido que nesta legislatura também os Verdes têm dado grandes contributos, designadamente ao nível do Orçamento de Estado, para o reforço desses meios humanos, nomeadamente ao nível da conservação da natureza. Por outro lado, nós temos desígnios nacionais, como, por exemplo, o combate às alterações climáticas, quer ao nível da mitigação, quer ao nível da adaptação. E é fundamental investimento certeiro para determinados setores que vão contribuir para esse desígnio nacional. A área dos transportes é um bom exemplo. Mais material circulante, mais pessoal, mais investimento nas infraestruturas, designadamente ferroviárias, é determinante e os Verdes têm trabalhado nesse sentido, mas também ao nível dos custos dos títulos de transporte. Noutros orçamentos de Estado, já aqui batalhámos muito pela reposição do desconto do passo 418, do passo sub-23. Batalhámos também para que o IVA pudesse ser todo deduzido, o IVA do passo social pudesse ser todo deduzido ao nível do IRS e agora todas estas medidas vão coincidir também e vão conviver também com uma outra medida traduzida neste Orçamento de Estado, pela qual os Verdes também batalharam muito, que se prende justamente com a questão do passo social único, anunciado designadamente nas jornadas parlamentares dos Verdes e que em muito vai beneficiar os utilizadores dos transportes públicos. Ao nível dos orçamentos de Estado, os Verdes consideram que era possível dar mais passos ao nível ambiental, como, por exemplo, apostando mais em benefícios fiscais para obras e equipamentos para promover a eficiência energética. Foram medidas que já estiveram traduzidas em orçamentos de Estado e que depois foram retiradas e que tinham utilidade e incentivo para bons comportamentos ambientais. Mais medidas para a utilização eficiente da água, para a reutilização de águas residuais e de águas pluviais. E também relativamente a um drama com que hoje nos confrontamos, que se prende com a questão do plástico e da necessidade de reduzir, de retirar plástico do meio natural. E os Verdes têm apresentado inúmeras propostas aqui na Assembleia da República para esse efeito, mas com um contributo concreto por parte do mercado e daquilo que o mercado oferece, mas consideramos que não pode o Orçamento de Estado a cingir-se a determinadas medidas pouco eficazes ou nada eficazes, como, por exemplo, o aumento do preço dos sacos de plástico. Tudo aquilo que sabemos é que não foi a taxa dos sacos plásticos leves que levou à sua redução. O que levou à sua redução foi a retirada dos sacos plásticos leves do mercado, ao que as grandes superfícies substituíram por sacos não leves, daqueles mais grossos, que não são taxados, mas que essas grandes superfícies vendem aos consumidores como se tratasse de uma taxa e afinal trata-se de um negócio que foi transferido para essas grandes superfícies. E, portanto, não vale a pena andar a ludibriar e a encontrar medidas que não têm eficácia prática. O mercado tem que contribuir e tem que responder àquele que é um desígnio de todos e ninguém pode ficar de fora. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a área do ambiente requer investimento, porque quando falamos de ambiente, falamos também da qualidade de vida concreta das pessoas e, portanto, falamos também de direitos. E se falamos em reposição de direitos, falamos também, naturalmente, em investimento no ambiente. Muito obrigada.